tema hoje é imprudência versus prudência. Fiquei pensando, compartilhei com algumas pessoas se o tema seria prudência versus imprudência, mas eu vou deixar assim. Imprudência versus prudência, nós vamos trabalhar a imprudência primeiro, depois a prudência. Na semana passada, Deus nos falou sobre a sua escola, a escola dele. Aí sim, pode avançar. A escola de Deus, ela ensina que é preciso, nós vimos 8 questões, acatar os direcionamentos que são trazidos, isso a gente chama de obediência, proferir aos outros o diagnóstico revelado, isso é franqueza, reconhecer a ameaça da decadência espiritual, isso é vigilância, estar consciente do plano divino, isso é esperança, neutralizar a fantasia da possibilidade de condutas ocultas, isso é ajuste, descansar nos momentos de aflição, isso é consolo, enxergar a ineficácia dos ídolos, isso é sabedoria. Inclusive o tema maior da acusação profética é sobre a idolatria do povo de Judá, e responder ao ensino recebido de forma prática. Quando eu recebo, isso é mudança, receber, tomar uma atitude, e a gente viu aí o aprender. Hoje, a gente está falando de imprudência versus prudência. A gente enxerga isso no capítulo 17. E eu trouxe algumas imagens da imprudência, que a gente vai ver aí, algumas imagens da imprudência. Você pode concordar comigo? Eu acho que você concorda comigo, são imagens da imprudência. Coloquei ali, lamentavelmente também, lá em Brumadinho, aquela cena terrível, daquela imagem da barragem sendo destruída. Eu acho que a imprudência, todo o conjunto da obra nos mostrou imprudência, não é? Nesse caso, mas nós temos também ali pessoas se arriscando, subindo em lugares sem proteção, ou num poste de luz, ou para colocar um aviso, né, no poste, ou comendo, dirigindo. Aquela é quase uma aberração, aquela moto cheia de criança ali, que é uma imprudência grandiosa. Em alguns lugares nós vemos isso, dirigir digitando, né? Tem gente que não consegue largar o telefone, então, são imagens da imprudência. Quando nós vamos estudar agora o capítulo 17, a gente também tem alguns pontos que, em relação ao povo de Judá, nós vemos imprudência. Prudência é o contrário, é um cuidado, é uma atenção, cautela. Então, por isso que a prudência, ela chega perto da sabedoria, não é? A prudência. E a imprudência, esse descuido todo, pode trazer sérios problemas. Vamos ver então, rapidamente, o que é imprudência segundo o texto bíblico. Vocês estão comigo? Amém? Então, imprudência é, em primeiro lugar, conservar um estilo de vida pecaminoso que o povo de Judá, que nós estamos trabalhando, estava conservando. Uma coisa, meus irmãos, é cair em pecado, outra coisa é permanecer no pecado. Uma coisa é ir trabalhando, pedindo a Deus que trabalhe em seu coração coisas que são consideradas erradas, que podem prejudicar a sua caminhada de fé, e você pede a Deus para você vencer isso. Outra coisa é você ter um estilo de vida pecaminoso, que era o que estava acontecendo com o povo de Judá. 1-3, acompanhe comigo ali 1-3. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, diz o profeta, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações, nas pontas dos seus altares. Os filhos deles se lembram dos seus altares, dos postes de Azerá, ao lado das árvores verdejantes, e sobre os montes altos, e sobre as montanhas do campo, os lugares da adoração aos ídolos, Azerá, a deusa cananeia, né? Ele está se referindo. E ele se refere aqui ao estilete de ferro, um ponta de diamante que era usado para ressaltar, né, a qualidade enraizada do pecado de Judá, porque esse instrumento era o instrumento para cravar nas substâncias mais duras conhecidas do mundo antigo, instrumentos que usavam para registrar. Tamanho era o pecado do povo, então ele usa essa figura aí, mostra o pecado que está enraizado no povo de Judá naquele momento. Quando o pecado, meus irmãos, que é um desvio, que é transgressão, que é errar o alvo, ele não incomoda mais uma pessoa, isso mostra imprudência, e há uma consequência. A consequência nós vemos no versículo 4. Olha o que diz o versículo 4, você pode acompanhar aí. Você mesmo perdeu a posse da herança
que lhe tinha dado. Eu farei escravo de seus irmãos numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. A consequência daquele estilo pecaminoso, que mostrava imprudência. O verso 10, estão comigo aí em cima? Versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, o Deus que examina, que vê, estava vendo aquele estilo de vida de pecado. Então, imprudência, um estilo de vida que permanece no pecado. A imprudência também é, em segundo lugar, meus irmãos, depositar, segundo o texto, a confiança no homem. Quando eu deposito a confiança no homem e me esqueço de Deus, isso é imprudência, segundo o texto nos mostra, verso 5. Olha o que diz o versículo 5, já está ali. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Como que a gente pode entender isso agora que a gente está trabalhando bem o texto de Jeremias? Esse texto está dentro de um contexto maior. Essa fala de Deus através do profeta está dentro de um quadro maior. Tanto o reino do norte como o reino do sul, eles tinham partidos, ora pró-Síria, para pedir ajuda, ora pró-Egito. E a gente lembra que nós temos 3 nações aqui. E o poder babilônico está crescendo, que vem invadindo tudo. E tinha uma tendência de, ao invés de buscar a Deus, buscava outros homens, outras forças. Então, maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força. Já se esqueceram de Deus. Qual é a consequência disso? Que a gente está afirmando que é uma atitude imprudente. Verso 6. Olha só o que diz o verso 6. Ele será como o arbusto do deserto. Não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Então, o profeta, falando em nome de Deus, está mostrando um quadro terrível no deserto, habitar no deserto. É como um arbusto que tinha no deserto. Não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Essa é a figura, é um quadro de desesperança, levando em consideração que o povo de Deus havia se inclinado muitas vezes para o Egito e não para Deus. Então, depositar a confiança no homem é uma atitude imprudente. É claro que nós precisamos de pessoas que, em dados momentos da nossa vida, elas somam conosco, nos ajudam, mas aqui era diferente, era uma entrega, era deixar Deus e buscar ajuda nos poderes, outros poderes que não eram o poder de Deus. Então a gente pode dizer aqui, meus irmãos, que imprudência, aquela atitude, porque estava ignorando o poder de Deus. Não é você pedir ajuda de um amigo, você está dependendo de Deus. Aqui não, é uma rejeição total de Deus, ignorando o poder de Deus. Nós viemos aqui e promovemos momentos de oração porque nós acreditamos em Deus, ou não acreditamos, amém? Nós confiamos que Ele está nos ouvindo, que Ele nos consola, que Ele abre portas, que Ele fecha portas. Imprudência também porque estava criando uma rotina de afastamento de Deus. Imprudência porque eles estavam entregando tudo para o fraco, para o poder humano, que não podia resolver. Por isso que todas as vezes que uma pessoa assim está procedendo, a gente pode classificar essa atitude, esse comportamento de imprudência, ou de um comportamento de um imprudente. Terceiro, imprudência, segundo o texto, é prosperar por meio da injustiça, verso 11. O verso 11 mostra o comportamento deles. É um processo. O homem que obtém riquezas por meios injustos, é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Olha só que bacana essa figura. Embora triste a mensagem, quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão, e no final, ele se revelará um tolo, né? Alguns pássaros colocam ovos para os outros chocarem, esse aqui não, choca o ovo dos outros, é diferente, a natureza é muito complexa. Então ele está dizendo, o homem que obtém riquezas por meios injustos, é como a perdiz que choca ovos que não pôs.
Olha só, é uma postura incoerente e imprudente. Então, esse pássaro que choca os ovos de outras aves, quando os bichinhos nascem lá, abandonam, não reconhecem o seu pai, os seus pais. Então, uma atitude, o problema está a caminho, porque é uma atitude imprudente fazer isso, mas o bicho faz isso, perdiz que choca os ovos que não pôs. Então, qual é a consequência dessa postura especificamente que o texto mostra para a gente, o verso 3, né? Olha só, o verso 3, a gente volta, né, um pouquinho. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros, eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras por toda a sua terra. Então, aquela consequência ruim para aquele pássaro, quando os pássaros nascessem, o abandono, isso ia acontecer com o povo de Deus. Eles iam perder, a ideia de perder algo importante. Eles iam ser invadidos, iam perder as suas riquezas, iam embora. E haveria então essa consequência. Então, prosperar por meio da injustiça, o que acontece muito hoje, é uma atitude que revela imprudência. No final não acaba bem. Nós temos visto muitas pessoas soberbas, aparentemente poderosas, que hoje estão presas. Com cabelinho cortado, com chinelinho, com roupa de presidiário. A justiça está sendo feita, mas é lamentável a gente enxergar isso. É o que o texto disse, é a riqueza por meios injustos, isso é uma imprudência, segundo a Bíblia. 4, a imprudência é distanciar-se de Deus. Distanciar-se de Deus. O texto é muito enfático no versículo 5, coração se afasta do Senhor. E o verso 9 que está abaixo diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Quando você lê o capítulo 17, o texto se aproxima muito de provérbios, parece conselhos sábios. Daí a gente tira a ideia de prudência, dentro da sabedoria a gente encontra prudência, porque ele está dando conselhos aqui, coração enganoso, coração que se afasta. Então é uma atitude imprudente se afastar de Deus, ou viver afastado de Deus. Qual é a consequência disso? Verso 13, vamos ver lá. Olha o que o profeta diz, em nome do Senhor. Ó Senhor, esperança de Israel, todos que te abandonarem, sofrerão vergonha. Sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti, terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Isso nós já vimos no capítulo 2, que vai aparecer ali embaixo. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retém água. Então nós tratamos disso. O povo deixou Deus, que é a fonte, e cavaram as suas próprias cisternas. É uma denúncia também do povo que deixa Deus e quer colocar outra coisa no lugar de Deus. Não vai, essa conta não fecha, não dá. 5, e último, imprudência é desprezar as instruções dadas por Deus. No capítulo 17, caminhando para o final, nós temos essa palavra. Verso 15, depois 21 a 23. Aos que vivem me dizendo, o Jeremias está falando, onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Note bem, eles estavam questionando Jeremias, achando que o que o profeta estava falando não ia acontecer. Era uma forma de confrontar Jeremias, mostrando uma certa desconfiança da palavra profética. Onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. E ela no verso 21 diz assim, assim diz o Senhor, por amor à vida de vocês, tenham cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora da casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, porque ordenei aos seus antepassados. Verso 23, contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção, foram obstinados e não quiseram ouvir, nem aceitar a disciplina. Então, havia um dia separado no contexto judaico, sábado, e como consequência de todo aquele afastamento de Deus,
o dia consagrado ao Senhor estava sendo desprezado, o momento de estar na presença de Deus, de adoração a Deus, estava desprezado. Então o profeta também coloca isso de uma forma muito séria aqui, que eles não ouviram 23, não me deram atenção, foram obstinados, né, desobedientes, não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. E obviamente isso ia acontecer porque havia uma série de coisas anteriores que estavam levando a essa situação. Já não tinha mais um dia separado para glorificar a Deus, que nessa cultura, nesse momento era importante, eram as instruções de Deus, o sábado santo do Senhor. E então eles estavam desprezando, e isso era um comportamento imprudente. O verso 27 vai nos dizer então, como consequência dessa imprudência, olha: mas se vocês não me obedecerem, e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo em suas portas, que consumirá os seus palácios. Isso aconteceu literalmente. Jerusalém foi queimada, foi invadida, e o poder babilônico entrou ali, e o povo foi levado para o cativeiro. Então o texto está nos mostrando que é imprudência. Mas o que é prudência? Nós vamos ver então, primeiro, que prudência é abandonar o estilo de vida pecaminoso. Enquanto o imprudente, ele vive um estilo de vida pecaminoso, o prudente abandona. É diferente, é o pecado de Judá que aparece no verso 1. Então, permanecer no pecado nunca é uma vantagem para ninguém. Não é uma atitude prudente para quem quer levar a vida a sério, a vida com Deus. Por isso que eu falei que prudência caminha na sabedoria, do guarda-chuva da sabedoria, né? Então, quem está abandonando o estilo de vida pecaminoso está se mostrando prudente, porque isso traz consequências a médio prazo, agora a médio prazo e a longo prazo. Então a pergunta é: você está vivendo que estilo de vida? Nós estamos diante da palavra do profeta Jeremias, que tem uma aplicação naquele momento, mas tem para nós. Nós estamos vivendo que tipo de vida? Um estilo de vida pecaminoso ou um estilo de vida santo na presença de Deus? Estamos reconhecendo, e a pergunta é: há algo errado em sua vida que precisa ser deixado? Há alguma coisa que você precisa deixar, que é um estilo de vida, que marca um estilo de vida pecaminoso? Precisa confessar a Deus. Deus é aquele que restaura, mas eu preciso reconhecer, isso é importante. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, meus irmãos, é que o imprudente conserva, porque o imprudente conserva o estilo de vida pecaminoso, o prudente abandona. Você entendeu isso? O imprudente conserva, o prudente abandona, porque o prudente diz: eu não quero esse estilo de vida, eu confesso a Deus, eu errei, mas eu confesso a Deus, eu não quero viver esse estilo de vida que não glorifica a Deus. É diferente. Por isso o prudente, ele deixa o estilo de vida, abandona o estilo de vida no pecado. Segundo, a prudência também é, segundo o texto, depositar a confiança em Deus. Nós vimos que houve uma denúncia em relação ao imprudente, que confia no homem. Olha o verso 7. Vamos ler juntos ali? Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Então a palavra bendito tem duas conotações na Bíblia. Bendito para Deus é uma expressão de adoração. Bendito, louvado seja Deus, o bendito. E o bendito para o homem tem a ideia de feliz, de bem-aventurado. Por isso nós lemos o Salmo 1, bem-aventurado, aquele que medita, que não anda. O bendito para o homem é o feliz. E é o que nós estamos vendo aqui. O homem feliz é aquele que confia em Deus. O homem feliz, o bem-aventurado, é o que confia em Deus, que a confiança está em Deus. Esse é o homem prudente, porque ele não está confiando em forças humanas, em exércitos humanos, que era o caso, em poderes humanos. Ele está confiando em Deus. Por isso ele é o bendito, ele é o feliz, ele é o bem-aventurado. Essa é a ideia. Por isso que o prudente, ele anda em outro caminho, não é o caminho do imprudente. O capítulo, verso 8, olha só o que diz o verso 8. Consequência
abençoadora, já que ele é bendito porque confia em Deus. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, linguagem do Salmo 1, e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Por quê? Porque no bendito, o bendito, ele encontrou a fonte. Ele está sendo suprido por Deus, a fonte que é Deus. Ele está sendo suprido nessa fonte, coisa que o imprudente não está. E o texto está dizendo que mesmo nos momentos difíceis, versículo 8 ainda, quando chegar o calor, é uma linguagem metafórica, as suas folhas, estão sempre verdes, quer dizer, a linguagem está nos ensinando isso, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O que o texto está dizendo, que esse homem que confia em Deus, será como uma árvore plantada junto às águas. Ele está sendo alimentado pelo ribeiro. Mesmo naqueles momentos difíceis, ele vai ficar firme, porque ele tem um suprimento divino. Amém, irmãos? Por isso que é bom depositar sempre a nossa confiança em Deus. Isso é prudência, vale a pena. Você já encontrou a fonte? Tem gente procurando para lá e para cá. A fonte é Deus, a fonte é o Senhor. Então, mais uma frase que eu queria que você guardasse aí comigo. O que o imprudente considera como força, confiar nos homens, o prudente considera como fraqueza. Nós estamos vendo isso, é o retrato da vida humana, da vida real. Todo dia a gente está vendo isso. As pessoas confiando nelas mesmas, nos outros, nos poderes, daqui a pouco acaba tudo. Mas o prudente, por isso que o prudente considera isso é fraqueza, não vale a pena confiar. Então a sabedoria é depositar a confiança em Deus. O Salmo 37 lido, é o Salmo 1. A pergunta então, meus irmãos, você está confiando em Deus de verdade? Fé, confiando em Deus? Isso é importante. 3, prudência é prosperar por meio de Deus. Prudência é prosperar por meio de Deus, verso 12 e 13. Vamos ler lá? Um trono glorioso, exaltado. Nós já aprendemos, é bom a gente aprender, a gente está sempre aprendendo, que a vantagem do Reino do Sul, que ele tinha Jerusalém, a cidade especial, coisa que o Reino do Norte não teve, e tinha o templo de Salomão estava ali, e o altar, nesse caso, o trono glorioso, exaltado desde o início, o lugar de nosso santuário, olha só, ó Senhor, esperança de Israel. Então uma expressão aqui, trono glorioso, que aponta para o refúgio da nação. Nós temos aqui acesso, o trono glorioso exaltado desde o início, é o lugar do nosso santuário. Então a ideia é o seguinte, eu prospero dependendo de Deus, na presença de Deus, entregando tudo para Deus, coisa que aquele que não é bendito, bem-aventurado, não faz, caminha em outra direção, busca as forças humanas, e no final não é bom. Então prosperar deixando o altar de Deus é se perder, estabelecendo outros valores que devem e podem ser questionados. É uma atitude imprudente, mas o prudente não, ele quer o altar de Deus, ele confia em Deus, e ele sabe, não por meios injustos como nós vimos, mas confiando em Deus, ele prospera, ele entrega tudo para Deus. Você está entregando tudo para Deus? Nós estamos no começo do ano ainda, então uma frase que a gente deve lembrar aqui, mais uma vez, o que o imprudente define como vantajoso? Você viu aí? O prudente define como perigoso. E aí a gente fala assim, dando conselhos, olha, esse caminho não é bom, parece que está tudo bonitinho, parece que está indo bem, mas no final não é legal. Porque a pessoa que é prudente faz a leitura mais sábia, tem um discernimento maior do que o imprudente, que define as coisas como vantajosas quando elas não são, e nós devemos nos cuidar. O povo de Israel estava achando vantajoso o que não era vantajoso, tomando atitudes que parecia crescimento, parecia prosperidade, mas não era o contrário. Você está prosperando na dependência de Deus, confiando em Deus? 4, prudência é aproximar-se de Deus.
aproximar-se de Deus, o verso 14. Olha o que diz o verso 14: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele quem eu louvo. Que bonito, hein, irmãos? Rapaz, palavra de Deus é fogo, não é? Vamos ler juntos? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me. O prudente, ele se aproxima de Deus, ele não abre mão. O imprudente deixa Deus de lado. O prudente não, ele tem relacionamento. Ele fala com Deus, ele entrega tudo para Deus, ele sabe da intervenção divina. Ele depende dessa intervenção. Ele pode dizer isso então, nessa relação de amor com Deus: salva-me, cura-me, e eu reconheço que Tu és aquele que é Deus, e eu louvo, estou na Tua presença. Então o afastamento de Deus é sempre algo prejudicial. Ainda em minha história de fé e pastoral, eu não vi ninguém que tenha se afastado de Deus que tenha tido um caminho abençoado. É sempre o contrário, um caminho triste, quando a pessoa escolhe viver distante de Deus, que é atitude imprudente. Mas atitude prudente é você se aproximar de Deus, e isso é vantajoso. Então, se você está distante de Deus, pense naquilo que você deve fazer para se aproximar mais dEle, melhorar esse relacionamento. Era o desejo de Deus para o seu povo Judá. Então, uma coisa para a gente lembrar aqui, mais uma vez: o que o imprudente se distancia, o prudente se aproxima. O imprudente deixa, o prudente se aproxima. E é Deus. Eu não posso deixar Deus de lado. Então, sabedoria é se aproximar de Deus. Você está próximo de Deus, está vivendo uma vida de entrega, avalie a sua vida. 5, prudência também é, segundo o texto, valorizar a missão dada por Deus. Valorizar a missão dada por Deus. Verso 16, eu coloquei 2 traduções, porque a NVT é interessante, eu trouxe para ilustração. A NVI diz: sabes o que saiu dos meus lábios. Jeremias está falando com Deus. Pois está diante de ti. Sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. A NVT diz: Senhor, não abandonei meu trabalho como pastor do teu povo. Olha que interessante. Não abandonei o meu trabalho como pastor do teu povo. Lembrando que Jeremias está sozinho. Nós temos vários profetas falando que o povo quer ouvir, não é? O profeta nunca fala o que o povo quer ouvir. Jeremias é um profeta que está pagando um preço. Nós já aprendemos que ele não pôde se casar, está sozinho, solteirão, missionário, servo de Deus, falando coisas fortes, num tempo difícil, pessoas querendo matá-lo. Não era um quadro fácil não, difícil. Mas ele diz para Deus: não abandonei o meu trabalho como pastor do teu povo, eu estou aqui trazendo a palavra. E mais à frente, versos 19 e 20, marca da prudência, ou do prudente, não é? Olha o que acontece no verso 18 e 20, naquele contexto de que eles não estavam guardando o dia santo e tudo. O verso 19 diz assim: assim diz o Senhor, vá colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Olha só, faça o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. Olha só, cria essa imagem na sua mente. Deus está falando para Jeremias se colocar onde passavam os reis. Nós vimos que nós tiveram vários reis que não fizeram a vontade de Deus, até a invasão babilônica. Ele diz: vá aonde saem os reis, faça o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. Todas as portas de Jerusalém. Diga-lhes: ouçam a palavra do Senhor, rei de Judá, todo Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por essas portas. Porque eles estavam profanando o dia santo, não estavam cultuando a Deus, estavam vivendo diante de outros altares. Jeremias diz que está cumprindo o seu papel de profeta, e Deus está convocando ele para se colocar nas portas de Jerusalém. Isso é significativo, anunciando, trazendo uma exortação ao povo, porque ele era um profeta, um homem de Deus, um homem prudente, e prudente é aquele que valoriza o projeto de Deus e valoriza a missão dada por Deus, porque nós estamos entendendo o projeto de Deus e nós estamos nesse projeto.
fazemos coisas em prol desse projeto, ou não fazemos. Jeremias está cumprindo, ele se coloca nessa condição para falar em nome do Senhor, ele está cumprindo a sua missão. Então lembre-se também aqui, que o imprudente despreza, a vontade de Deus, a instrução de Deus, o prudente sempre valoriza. O prudente está valorizando a palavra de Deus. Por mais que Jeremias estivesse pressionado de todos os lados, ele é aquele que se coloca nas portas, para falar o projeto de Deus, para denunciar o pecado, porque ele está ali como um servo de Deus, como um profeta de Deus. Por isso que a prudência é realizar a missão. O prudente é cuidadoso com a missão, ele realiza a missão, por mais que ele venha pagar um preço alto, como é o caso de Jeremias, por tudo que nós já sabemos e aprendemos aqui. Mas ele é um homem prudente, ele avança, ele faz a vontade de Deus. Amém? Então, nós aprendemos aqui duas posturas. E a pergunta que eu queria fazer a você hoje é: você está agindo como imprudente ou como um prudente? Você está agindo como imprudente, descuidado, distraído, ou como um prudente, cuidadoso, atento? Vamos ver lá, a imprudência. Primeiro, conservar um estilo de vida pecaminoso, primeira coisa. Segundo, depositar a confiança no homem, é imprudência, não vai acabar bem. Prosperar por meio da injustiça, parece que é vantajoso, no final acaba tudo, nós estamos vendo todo dia nos jornais isso. Distanciar-se de Deus, desprezar as instruções dadas por Deus. Agora a prudência é diferente, abandonar o estilo de vida pecaminoso, depositar a confiança em Deus, no que pode, prosperar por meio de Deus. Eu dependo de Deus, eu coloco as minhas coisas nas mãos de Deus, eu entrego para Deus, eu confio em Deus. Eu me aproximo de Deus, que eu sei que Ele é a fonte, e eu valorizo a missão que Ele me dá, a missão dada por Deus. Como é que essas coisas estão em nossa vida, meus irmãos, hoje? Como é que a gente está caminhando? Às vezes a gente pode ser um membro de igreja, mas vivendo de forma imprudente. O Evangelho fala sobre isso, Jesus falou sobre isso. Eu tenho que estar atento. Uma vida prudente, uma vida baseada na palavra de Deus. Então, a prudência mostra abandonar, depositar a confiança de Deus, prosperar por meio de Deus, aproximar-se de Deus, valorizar a missão dada por Deus. Isso é um caminho prudente, segundo o que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Nós precisamos sair daqui hoje entendendo em que posição nós estamos. Em que posição você está? Que vida você está vivendo? Uma vida de imprudência, uma vida prudente, uma vida que marca a sabedoria de Deus, ou uma vida ignorando os princípios de Deus? Nós vimos nos dois comportamentos que existem consequências. É melhor a gente viver então cumprindo o propósito divino, e isso vai ser muito bom para a nossa vida e para as pessoas que estão à nossa volta. O caminho do prudente faz toda a diferença, a postura prudente faz toda a diferença. Esse era o desejo de Deus para o povo de Judá. Infelizmente, meus irmãos, o caminho do povo de Judá não foi um caminho prudente, que estava revelando prudência, mas imprudência, e colheram os frutos disso, lamentavelmente, mas não era o propósito primeiro de Deus. Nós estamos hoje aqui, na nova aliança, entendendo o Evangelho, Jesus, temos as condições e devemos viver essa vida prudente que a palavra de Deus nos ensina, para que possamos cumprir a nossa missão e fazermos diferença nesse mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos.